você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, sempre com o objetivo de trazer a você uma boa leitura, proporcionar a você uma boa leitura. E hoje o nosso destaque é para um romance que não é uma ficção, mas sim uma história real contada, logicamente preservados os nomes dos personagens, mas uma história verídica que vai trazer muitos ensinamentos importantes para o nosso dia a dia. E a nossa convidada de hoje é Roberta Teixeira da Silva, e o livro que ela nos traz tem como título Nunca é Tarde para Recomeçar, e é um livro ditado pelo Espírito Ângelus. Seja muito bem-vinda, Roberta. Sempre uma alegria trazer uma jovem, para falar de livro, falar de uma coisa que traz um benefício para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Como você está aqui pela primeira vez, geralmente a gente sempre pergunta para o convidado se ele vem de uma família espírita, como que ele chegou, como foi essa trajetória até o momento atual, né? Você a médium de psicografia de um livro, né? Conta um pouquinho para nós. Eu nasci numa família espírita e quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, mesmo desde a infância eu já escutava alguns pensamentos na minha mente, eu já conversava muito sozinha, digamos assim. Sim. E aí, aos 16, 17 anos, eu quis aprender mais sobre essa doutrina que sempre me chamou muito a atenção e eu conheci o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que eu hoje considero como meu segundo lar, estou lá até hoje. E lá eu fiz o curso de doutrina espírita, fiz os 5 anos de curso de doutrina espírita, depois eu fiz o curso de vivência mediúnica e lá eu eduquei a minha mediunidade. Descobri os fenômenos de psicofonia e depois de uns anos do estudo, veio a psicografia. Muito bom. Geralmente a gente começa com a psicografia, né? Porque é mais fácil, né? Porque a gente fica acanhada, não sabe se é o espírito que está ditando, se é a gente que está pensando, enfim, né? Mas tem essa dúvida, sim. A psicofonia foi nova para mim e eu gostei muito de trabalhar com a mediunidade da psicofonia. E a psicografia, realmente, ela deixa a gente em dúvida no início, é meu, não é? E eu comecei a ter fragmentos de história na minha cabeça, a ter sonhos. Então, mas como que você chegou a esse espírito, né? Então, eu sempre trabalhei nas Casas André Luiz e eu sempre fiz Evangelho no Lar, sempre procurei viajar para Minas Gerais, nas casas espíritas, conheci lá muita gente, o Carlos Bacelli, o Tadeu de Araxá, Igorina Cunha, e eu sentia que ia acontecer alguma coisa com relação à escrita, eu sempre gostei muito de escrever. Certo. E numa noite de Evangelho no Lar, eu estava nas vibrações, fazendo as minhas vibrações, e eu escutei uma voz feminina na minha mente, olha, você já está pronta, vamos iniciar uma tarefa, tem um espírito amigo aqui que quer escrever por seu intermédio, você aceitaria o convite? Isso tudo ali. Aí eu, claro, coloquei à disposição e não vou mentir, fiquei muito, assim, não desconfiada, mas mexida com aquilo. Nossa, mas eu escrever, imagina. E aconteceu, viu, Marisilda? Eu tive os fragmentos da história, depois, num determinado dia e horário, eu me coloquei à disposição da espiritualidade, senti muito a influência espiritual lá ali mesmo, né? A psicografia acontecia em casa, aos domingos e no mesmo horário. Certo. Todo domingo, no mesmo horário. Aí o Ângelus, eu não tenho evidência, eu sinto a presença do Espírito Ângelus, escuto a voz dele muito nitidamente. Mas não o vê. Mas não o vejo, não o vejo. E aí foi quando ele falou, tá pronta, vamos começar. E a gente começou a escrever os capítulos do Nunca é Tarde para Recomeçar. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho desse livro, né? Porque esse livro traz uma história, assim, contundente mesmo. Que eu acho que em muitas famílias deve acontecer histórias parecidas, né? Ou
com algumas situações que a gente se encaixa Sim. na situação ali também, né? Sim. Então, muito interessante. Vamos falar um pouquinho nela, Tá. né? O que eu achei interessante, logo de cara do livro, é a introdução, né? Que essa coisa de sementes de luz são as palavras, os sentimentos e as palavras, os pensamentos e sentimentos. Que direcionamos as pessoas. Isso. O Ângelus, ele começa até, tem a parábola do semeador. Isso. Porque a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a divulgação da sua mensagem. Exato. Então, Eu acho que, assim, é uma coisa, assim, para a gente lembrar, acho que todo dia, né? Você pode plantar a semente, mas a semente que você quiser, mas você vai colher a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que é importante a gente ter a vigilância nas palavras e nos sentimentos. Não é uma tarefa fácil, mas cabe a nós esse policiamento, né? De estar sempre com uma palavra amiga, às vezes até de um ouvido amigo, às vezes, né? Então, as sementes de luz que o Ângelo se refere é isso. Muito bom. São as atitudes, né? As atitudes nossas, que a gente, hoje, atualmente, nós estamos precisando muito disso, né? Muito disso. Muito de semente de luz mesmo, de plantar coisa boa. Num mundo onde tem muita crítica, onde as pessoas... Tem julgamentos. Tem que ter uma semeadura boa, iluminada e ver o lado bom das coisas. Pois é. Né? Uma vez eu falei para uma senhora que Deus nunca nos perdoa. Ela ficou assim, sabe? Eu falei, não, Ele não nos perdoa porque Ele não se abala. Ele já conhece quem somos e o que seremos. Então, Ele sabe que nós vamos errar, mas que nós vamos corrigir, né? Então, é interessante você começar a ver esses conceitos que a doutrina nos traz para mudar. A cada um que muda uma porção. De pessoas, né? E a gente tem essa tarefa, está em nossas mãos, essa semeadura. Pois a gente vai começar a falar do romance. Esse romance começa numa cidade do interior, que a gente está bem próximo já do nosso intervalo. Aqui é ruim porque a gente fala pouco, sabe? Fala pouco acaba logo o tempo, né? Mas ela começa numa cidade do interior. Ao tempo da peste, né? Eu lembro da minha mãe comentar essa situação. A gripe espanhola, que arrasou com muitas pessoas, né? De parentes dela que uns desencarnaram, outros tiveram a sorte de, não sei como, de se recuperar, né? Então, Foi um tempo muito difícil, né? A gente tem a Joana, né? Isso. No livro que a Joana que também já começa sofrida, né? O livro já começa com ela ali, porque quando eu fiz a psicografia, o que eu via eram muitas pessoas que ficavam a esmo mesmo. Então você vai contar isso já. Tá bom. A gente vai para o intervalo. Tá joia. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais desse Nunca é Tarde para Recomeçar. Até já.